Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai aprender a fazer esse porta-fraldas maravilhoso em fio de malha, tá bom? Olha só que coisa mais linda, gente, ele ficou um tamanho excelente, só para você ter uma noção aqui, ó, tá? De tamanho, as minhas duas mãos aqui também, ó, tá? Vou passar as medidas certinho para vocês, o material que a gente utiliza. Ficou a coisa mais linda, 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 esse porta-fraldas, tá bom? O passo a passo bem explicadinho para você que ainda tá iniciando no crochê, mas também para você que já faz crochê com fio de malha, também vai conseguir passar e fazer esse porta-fraldas, tá bom? Bem explicadinho. Então, é isso aí. Vamos lá, então, para os materiais que a gente vai precisar para fazer esse porta-fraldas. Antes eu vou passar a medida para vocês. Aqui, ó. Ele ficou medindo 11 centímetros e meio de altura. 11 centímetros, quase 12 centímetros de altura, tá? Aqui de comprimento, ele ficou medindo, deixa eu ver aqui, tem que arrumar bem certinho, né? 23 centímetros e meio, 23 centímetros e meio de comprimento e de largura ficou com 17, mais ou menos, tá? 17 centímetros. Então, 23, 17 e 12, tá? É uma média que ele ficou medindo. Então, vamos lá. Pra gente fazer esse porta-fraldas, eu sempre explico com relação aos fios. Quem já acompanha meus vídeos aqui no canal já sabe. Os fios que eu compro, gente, eles vêm sem rótulo, eles não têm rótulo. Eu não sei quem fabrica, eu não sei quem faz. Eu vou lá no aviamento da minha cidade e lá eles expõem esses fios. O que acontece? Aqui na minha região é uma região têxtil, então existem muito resíduo de fábricas, então as pessoas vão lá, coletam esse resíduo, arrumam o fio, né? Fazem as emendas, fazem os novelos e colocam, então, para os aviamentos venderem, tá? Então, não é uma fábrica específica de fio residual. Então, não tem uma marca, não tenho a numeração de cor, não tenho, tá? Como eu trabalho com fio residual, é dessa forma que eu faço os meus passo a passo, tá? O que acontece? No passo a passo, eu vou explicar para vocês tanto em quantidade de pontos, como em quantidade em medidas. Porque desde quando eu comecei a gravar os vídeos, eu tive essa dificuldade para passar para o pessoal, então, a relação de fio, né, a espessura de fio, a quantidade, o meu ficou muito pequeno, o meu ficou muito grande. Então, no vídeo, no passo a passo, eu achei essa forma mais fácil de estar ensinando vocês. Então, durante o vídeo, eu falo, ó, você vai fazer essa quantidade de pontos, essa quantidade de carreira. Só que se o seu fio for mais grosso, mais fino, então, ali no próprio passo a passo, eu vou te ensinando para ficar com a mesma medida do meu, tá bom? Aqui, esses 3 fios que eu tô usando, eles têm mais ou menos 2 centímetros de largura, tá? Os 3 fios têm elastano. Esse marrom, ele é um pouco mais fino. Que os outros dois. Então, eu altero a tensão do meu ponto. Então, aqui eu deixo um pouquinho mais frouxo, porque ele é um fio mais fino, então ele tem que expandir um pouquinho mais. E nas outras carreiras, eu puxo um pouquinho mais a tensão do ponto, tá? Para ela ficar nesse parâmetro aqui. Então, eu vou mexer na tensão do ponto. Isso por quê? Porque eu não comprei um fio específico para fazer o meu kit. Eu peguei esses dois, eu tinha em casa, e esse aqui eu fui no aviamento, me apaixonei por ele, decidi fazer o kit para gravar. Se você for fazer um kit para uma cliente e você for comprar o fio, então, quando você for comprar, toma esse cuidado. Pegar os fios o mesmo tipo de fio, por exemplo, esses dois aqui são de viscose, aqueles fios que fazem biquíni, aqueles tecidos que fazem biquíni. Então, esse já é diferente. Para você não ter tanta dificuldade na hora de confeccionar o seu kit, procure sempre fios iguais, do mesmo tecido e a mesma espessura. O mesmo tipo, ó, esses dois são o mesmo tipo de tecido, só que esse aqui é um pouquinho mais fino, esse aqui é um pouquinho mais grosso. Dá
para conciliar. Esse aqui também dá para conciliar os três. Dá para conciliar 3 tipos de fio, só que você passa mais trabalho, tá? Então, tô avisando antes, se você for comprar para fazer, então procure sempre falar com onde você for comprar. Olha, eu quero 3 cores, mas eu quero 3 cores do mesmo tipo de fio. Entendeu? Vai facilitar o seu trabalho. Por quê? Às vezes a gente compra os 3 com elasticidade, só que isso não vai resolver. Porque esse fio, ele é mais grosso, ele é mais denso, ele é tipo... Não esse no caso, né? Mas vamos supor que esse aqui, ele é tipo um moletinho, tá? E aí esses aqui tem elastano, os 3 têm elastano, só que eles são mais grossos, são diferentes. Então você vai encontrar dificuldade para achar a forma que eles ficam bem uniforme. Então isso faz você ter que trabalhar daí na tensão do ponto. Então, você que está começando, dificulta se os 3 fios for diferente. Então, quando for comprar, procure sempre comprar 3 fios, mesmo tipo de fio, a mesma espessura, tá? Então, dito isso, ó, é um rosa chá, esse aqui, que eu tô usando, um marrom clarinho e um off-white. Os 3 têm elastano, tá? E os 3 têm mais ou menos 2 centímetros e 2,5 centímetros. Fica nessa média aí de centímetros, tá bom? Mas como eu falei lá no vídeo, não importa se o meu fio tem 2, 3, 4. Lá no vídeo eu te ensino a fazer com o fio que você já tem, tá? Você vai precisar de fita métrica para tá medindo, porque, como eu falei, a gente vai passando as medidas. Eu utilizei um detalhezinho em acrílico, tá? Você vai precisar de um pedaço de couro. Eu utilizei aqui 10 centímetros por causa do tamanho que eu queria o meu couro, né? Eu queria ele a partir daqui e eu queria ele um pouquinho mais para baixo, para dar um pouquinho mais de segurança na hora de colar, para não ficar tão curto. Então, eu usei 10 centímetros de comprimento e ele tem 3 centímetros de largura, tá bom? 10 de comprimento por 3 de largura. Ele já vem cortado assim na largura, só no comprimento que eu tenho que decidir. Eu usei agulha 5,5 por causa do meu fio, tá? Que o meu fio, ele é fino e ele também é um fio não é largo. Ele é um fio fino, você vai adaptar. Se você for usar um fio mais grosso, você vai ter que ter uma agulha mais grossa, maior, tá? A cola, eu uso a Pega 1000, uma agulha para fazer os arremates, uma tesoura para tá cortando, né, os fios ou um estilete para você tá cortando o couro, enfim, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês gostem do passo a passo. Deixem um comentário ali pra mim, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá certo? Se inscreve no canal e bora lá pro nosso passo a passo. Vamos lá, então, para o nosso passo a passo. Aqui a gente vai começar com um nó corrediço e a gente vai fazer 16 correntinhas. Não deixe elas muito apertadas, tá? Porque a gente vai trabalhar no lado de trás dela. Só não deixa muito frouxa também, tá bom? Vou fazer aqui as 16 correntinhas e eu já volto pra gente continuar. Pronto, fiz as 16 correntinhas. Agora, a gente vai trabalhar um ponto baixo para cada correntinha que a gente fez. Só que a gente vai pular a primeira correntinha. Tá vendo, ó? A nossa correntinha, ela tem uma alça, um Vzinho aqui, ó. Tá? E quando você vira ele atrás, ele tem mais uma perninha aqui atrás, ó. Que são essas correntinhas que formam aqui, ó. Tá vendo? Essa voltinha aqui. Então, a gente vai trabalhar nessa voltinha aqui. Como a gente vai pular a primeira, a gente vai ter 15 pontos baixos, tá? Então, você pula essa primeira voltinha aqui e começa a fazer daqui, ó. Você vai vir aqui, ó, vai pegar assim, vai alongar o teu fio e vai fazer um ponto baixo. No próximo, vem aqui, ó, alonga o fio e faz um ponto baixo, tá? A gente vai fazer 15 pontos baixos, um pontinho baixo para cada pontinho
para cada correntinha que a gente fez. Ao final, a gente vai ter 15 pontos, porque a gente pulou um, tá bom? Vou fazer aqui os meus 15 pontos baixos e eu já volto pra gente continuar. Pronto, ó, terminei a minha carreira, tá? E ficou assim, com 15 pontos baixos. Agora, do jeito que a gente parou, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai virar o nosso trabalho pra lá, tá? Não vai fazer correntinha, não vai fazer nada. Vem aqui nesse primeiro ponto aqui, ó, e faz um ponto baixo. Então, você vai voltar fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base que você fez da carreira anterior, tá? A carreira sempre vai acabar com 15 pontos baixos. Você vem fazendo aqui, ó, um pontinho para cada pontinho de base, sempre alongando o fio, tá? Deixando sempre a mesma altura, um fio do outro, um ponto do outro, e vem fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base que a gente tem da carreira anterior. Sempre vai ter 15 pontos baixos. Vou explicar uma coisinha aqui para vocês. Concluí aqui essa carreira e já vou explicar algo para vocês. Então, vem aqui, ó, essas duas perninhas aqui também é um ponto, ó, essas duas aqui, ó, tá? Então, você vem aqui, alonga e finaliza. A gente não vai fazer correntinhas para virar, tá bom? Porque deixa o trabalho mais retinho, tá? Dito isso, eu quero chegar no final com... Só para você ver a diferença, né? Porque às vezes, como eu falo, eu ensino sempre com quantidade de pontos e também tamanho. Porque às vezes o nosso fio, ele é diferente, né? Como a gente trabalha com fio residual, às vezes o meu fio não tem a mesma espessura que a tua e nem é o mesmo tipo de fio. Às vezes ele pode ter 2 centímetros, mas ele pode ser um fio grosso, então não vai ficar igual, tá? Então, eu gosto de passar também a medida, porque com a medida você consegue fazer exatamente igual ao meu. O passo a passo não muda, tá, gente? Não muda, eu sempre explico nos vídeos. Então, independente do tamanho que você for fazer, não vai mudar o passo a passo, vai ser o mesmo. Aqui, ó, o meu trabalho, ele acabou com 14 centímetros, tá? 14,5 mais ou menos. Eu fiz, então, 16 correntinhas e voltei fazendo 15 pontos baixos. Por isso que acabou com 14 centímetros e meio. Depois vai ter a carreira de acabamento, que vai dar mais ou menos 1 centímetro para cada lado, tá? Então, o nosso porta-fraldas vai ficar com uma média de 16 centímetros, 16 centímetros e meio de largura, tá bom? Se o teu fio, se você fez 16 correntinhas e voltou fazendo 15 pontos baixos, você quer fazer a mesma medida que a minha, só que deu mais, porque o teu fio é mais grosso, só diminui a quantidade de correntinhas que você fez aqui no início, tá? Em vez de fazer 16 correntinhas, faz 14 e vai medindo, sabe? Só que o bom é você fazer 2 carreiras que nem eu fiz aqui, porque se a gente fizer só as correntinhas e uma carreira, depois ele modifica um pouco. Quando a gente vai colocar a segunda carreira, ele muda um pouquinho de tamanho. Então, o bom é você fazer, por exemplo, 15 correntinhas e faz 2 carreiras de pontos baixos para você medir e ver se chegou na medida que você quer, tá bom? Ou se o teu fio é mais fino que o meu, e aí você quer chegar nos 16 centímetros no total, então, você pega e coloca mais correntinhas. Em vez de 16, coloca 17, tá bom? Para você chegar com 16 centímetros, 16,5 no final, aqui tu tem que ter o 14 centímetros, tá? Mas aí é uma média, tá, pessoal? É uma média. Aqui, ó, 14 centímetros e meio, tá bom? Depois eu vou passar para vocês também a quantidade de carreiras que a gente vai fazer. Aqui a gente fez 2, tá? Eu vou fazer mais uma para vocês verem como que tem que fazer, para não ficar dúvida. Então, aqui, ó, se terminamos aqui os 15 pontos baixos, a gente vira o trabalho, ó, sempre pra cá, tá? Deixa o teu fio sempre aqui, ó, como tá com essa mão segurando, ó, não precisa nem soltar, só vira ele pra cá, tá bom? E aí, você vem aqui no primeiro ponto e faz um ponto baixo. Vai fazendo um ponto baixo até o final da carreira. E você vai trabalhar sempre dessa forma, 15 pontos baixos em cada carreira. Eu já fiz uma base aqui, já deixei uma base pronta pra gente saber a quantidade de carreiras que a gente vai precisar. Aqui, ó. Eu segui fazendo o meu trabalho até chegar em 21 centímetros, tá? Aqui tem 21 centímetros
21,5 mais ou menos. Para chegar nesse tamanho, aqui a gente tem que considerar que vai aumentar mais 1 centímetro de cada lado. Então, vai ficar com uns 23, 24 centímetros. Então, vai ficar mais ou menos 22 por 24. É uma média, tá? Como a gente trabalha com fio de malha, pode ser que ele estique um pouquinho, pode ser que ele diminua um pouco. Então, é sempre uma média. Aqui, ó, eu vou contar pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 carreiras, tá? Eu fiz 22 carreiras de vai e vem. Eu fui indo... Se você não consegue identificar as carreiras, se você tem dificuldade, você vai anotando. Ah, fiz uma, faz um risquinho na folha. Fiz a segunda, faz um risquinho. Fiz a terceira, faz um risquinho. Se não, é fácil. Tá? Não, é fácil, não é difícil identificar aqui, ó. No ponto baixo é bem facinho, ó. É só você ver as listras aqui, ó, tá? Ver as listras aqui, ó, é a quantidade de carreiras que você fez, tá bom? Ó, uma do lado direito, uma do lado avesso, uma do lado direito, uma do lado avesso, uma do lado direito, tá? Então, tem 22 carreirinhas. Você faz aí as suas 22 carreirinhas. Quando chegar lá, você volta aqui pro vídeo pra gente continuar a partir daqui, tá bom? Pronto, ó, concluída então as 22 carreirinhas, tá? A gente vai fazer agora uma carreira de pontos baixos ao redor desse trabalho para dar um acabamento, tá? Então, aqui, ó, a gente pode fazer uma correntinha e para cada carreira dessa que a gente fez, a gente vai fazer um ponto baixo, tá? Então, eu venho aqui, ó, nessa carreirinha aqui, venho e faço um ponto baixo. Pega as duas laçadinhas do ponto, faz um ponto baixo. Para a próxima aqui, mais um ponto baixo. Então, nessa lateral aqui, ó, a gente vai ter 22 pontos baixos. Ah, o meu fio é mais grosso, ficou muito grande, as 22 carreirinhas, então, você vai diminuir, tá? É a mesma coisa para cá, tem a ver com as quantidades de carreira também. Você vai medindo. Quando chegar ali em 21 centímetros, tu para de fazer. Agora, aqui nessa lateral aqui, você vai fazer um ponto baixo para cada carreirinha que você fez. Se você fez 10, se você fez 15, se você fez 20, dependendo da quantidade de pontos de carreiras que você fez, tá? Ó, então, você vem fazendo um ponto baixo. No meu caso aqui, deu 22 carreiras, então, vai ter 22 pontos baixos aqui nessa lateral, tá bom? E assim, ó, lembrando que nessa lateral tem que ter a mesma quantidade dessa lateral aqui, tá? Senão vai ficar torto o teu porta-fraldas. Dá uma laceadinha, faz um ponto baixo. Vou fazer essa carreira aqui de um ponto baixo e já volto pra gente continuar aqui nessa lateral. Pronto, ó. Você confere se tem, então, 22 pontos baixos, tá? Ou a quantidade de carreiras que você fez. Se você fez 20 ou 22, tá? Então, você tem que conferir se tem exatamente um pontinho para cada carreira que você fez. Aqui, ó, a gente já chegou na última carreira. Então, eu venho, faço uma correntinha, venho aqui, ó, esse é o primeiro ponto da carreira anterior, da primeira carreirinha que a gente fez. Lembra que a gente pegou as laçadinhas de trás do nosso ponto, das nossas correntinhas? E então, aqui ficou essa partezinha aqui pra gente trabalhar. Então, aqui vai ter 15 pontos baixos, tá? Ó, 1, 2, porque é a quantidade de pontos que a gente fez lá no início, tá? Lá no início. Então, cada carreira, assim, ó, lembra que tinha 15 pontos? Ou, no caso, teu 18, enfim. Se for 20, vai ter 20 pontos aqui, tá bom? Então, a gente vai fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base que a gente tem aqui, tá? Lembra que eu falei que o processo não muda independente do tamanho? É só você fazendo ponto baixo para a quantidade de pontos que você fez lá no início, tá? Ó, aqui, vou deixando meu pontinho bem bonito, sempre do mesmo tamanho, tá bom? Ó, tô chegando aqui no final já. Ó, aqui, aqui, mais um aqui,
e mais um aqui. O bom é sempre conferir, tá? Conferir se tem os 15 pontos ou se tem a quantidade de ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui eu faço uma correntinha e giro o meu trabalho. Aqui você tem que cuidar para não confundir, tá? Senão vai ficar com mais pontos nessa carreira do que nessa, porque esses pontos aqui, ó, são da carreira que a gente acabou de fazer, tá bom? Então, tu tem que fazer um ponto aqui, ó, nessa carreirinha de baixo, tá? Senão vai acabar com mais pontos do que era pra fazer. Então, eu venho aqui e identifico, ó, essa aqui é a minha primeira carreira, tá? Então, eu venho aqui e faço um ponto baixo. Tem que sempre tomar cuidado. Aqui é minha segunda carreira, então, eu venho aqui, ó, faço mais um. Ó, aqui eu venho e faço mais um, sempre cuidando, tá? Cuidando para fazer nas carreiras certinho. Então, aqui eu vou fazendo um pontinho baixo para cada carreirinha que eu fiz, tá? Então, se eu fiz 22, vai ter 22 pontos baixos. Se eu fiz 15, vai ter 15 pontos baixos, dependendo da quantidade de carreiras que você fez, para chegar nos 21 centímetros, se eu não me engano, né? Não lembro mais agora. Então, você vai fazer um pontinho baixo para cada carreirinha que você fez, tá bom? Vou terminar aqui a minha, eu já volto para continuar. Aqui, ó, quando o trabalho começa a entortar assim, ó, não tem problema, você vem e ajeita os teus pontinhos, tá? Sempre arrumando, sempre dando uma ajeitadinha. Se ele ficar muito envergado, é porque o teu ponto, tua tensão tá muito apertado, o teu ponto tá muito apertado, você tem que diminuir um pouco, deixar o pontinho um pouco mais frouxo, tá? Mas se ficar um pouquinho assim, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, se ficar um pouquinho assim, ó, não tem problema, porque depois quando a gente vai colocar as carreiras de lateral aqui, que a gente vai subir as paredes do cesto, ele se ajeita, tá? Só não pode estar muito torcido assim, ó, que aí, porque aí tá errado, aí tu ficou muito tenso, aí tu desmancha e faz de novo, tá bom? Cheguei aqui no meu final com 22 pontos baixos, faço uma correntinha e aqui eu vou fazer um ponto para cada pontinho de base daquela carreira que a gente fez por último, que são 15 pontos baixos, tá bom? Ó, daí a gente ficou aqui nessa lateral, tem que ficar sempre igual, ó. Essa aqui tem que ficar igual a essa, e essa aqui tem que ficar igual a essa aqui. Tá? Então, aqui tem que ter a mesma quantidade de pontos que aqui. E aqui, a mesma quantidade de ponto que aqui, tá bom? Só pra não ficar torto o teu cesto depois, tá? E como eu falei, se o teu fio é mais grosso ou mais fino, você vai diminuindo aí, você vai medindo, tenha sempre a fita métrica em mãos. Lembrando que se você quer da mesma medida que a minha, se você quiser fazer só o passo a passo e não medir, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. É porque às vezes a gente tem clientes que elas pedem as medidas específicas, né? Ah, não, eu quero o cesto, o porta-fraldas com 20 centímetros de comprimento por 15 de largura. Então, aí a gente tem que ir medindo mesmo, tá? Não pode fazer aleatório. Mas quando a cliente não pede a medida, você pode fazer aí ao seu gosto, né? Tá bom? Então, vamos lá. O passo a passo vai ser sempre o mesmo, independente de quantidade de pontos e quantidade de carreiras. O bom de trabalhar com fio de malha é isso. Se a gente fosse trabalhar com amigurumi ou crochê tradicional, já não daria, né? Tem que fazer exatamente a mesma quantidade que o passo a passo, senão vai sair diferente. Tá? Aqui eu venho e confiro, então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Como eu já fiz uma correntinha lá no começo para virar o trabalho, então, eu não faço mais uma, tá? Aqui, existem duas formas de trabalhar, dois tipos de acabamento. Você pode fazer um acabamento invisível, que é cortar aqui, puxar todo e fazer uma partezinha do ponto de cima falsa, ou você pode vir aqui, ó, tá vendo a correntinha aqui, ó? Eu venho pra esse ponto aqui, passo o fiozinho lá pra trás,
que agora a gente vai começar uma carreira de pontos baixíssimos, ó. Pego esse e pego a correntinha também, tá? Como essa parte vai ficar muito visível, ó, tá vendo que vai ficar estranho aqui, ó? Esse acabamento aqui, essa parte ela fica visível, gente. Então, eu prefiro arrematar, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu prefiro arrematar. Se não ficasse à mostra, não teria problema, tá? Então, a gente cortou, puxei o fio todo pra fora. Agora, eu vou imitar essa partezinha aqui, ó. Então, eu venho aqui, eu vou substituir. Se eu não substituir, vai ficar mais uma correntinha aqui. Então, vai dar diferença nas laterais. Então, eu tenho que substituir essa, tá? Então, eu venho aqui, ó. Aqui é a nossa primeira correntinha lá do início que a gente fez pra virar. Esse primeiro Vzinho. O segundo, no caso, esse e esse. Então, vem no segundo Vzinho aqui. Pega a tua agulha de trás pra frente e puxa ela pra cá. Agora, ajeita ali, ó. Vem daqui de dentro onde tá saindo o fio, só que pega essa laçadinha de trás e essa daqui, ó. Pega as duas pra dar mais firmeza, tá vendo, ó? Passa o teu fio por dentro dessas duas laçadinhas. Assim. Dessa forma, a gente escondeu aquela correntinha e assim fica sempre a mesma quantidade de correntinha nas laterais, ó. Tá? Se você quiser fazer duas correntinhas aqui na lateral, ele vai ficar um pouquinho mais quadrado, ou você pode fazer um aumento, tá? Dá pra fazer 2 pontinhos aqui, 2 em cada lateral, que ele fica mais quadradinho ainda. Feito isso, agora a gente arremata aqui pra esconder esse fio. A gente pode usar a agulha de tapeceiro, que fica mais prático. Já falei que eu preciso comprar uma agulha mais fina e eu acabo esquecendo. Vem aqui, ó, só cuida para não deixar muito frouxo, ajusta o teu ponto aqui, pra ele ficar bem parecido com os outros, ó, tá vendo? Que aí, assim, o acabamento fica perfeitinho. Comprar uma agulha de tapeceiro de plástico, eu não sei como que é, se é boa, se não é. Elas parecem bem maleáveis. Vamos lá, fiz um nozinho. Se você já trabalhou com agulha de tapeceiro de plástico, coloca aí nos comentários se é boa. Vamos lá, aqui, vamos escondendo aqui o fiozinho. Quanto mais escondidinho, mais firme vai ficar o nosso arremate. Aqui, vamos escondendo, tá? Feito isso, aqui eu já posso cortar. Esse aqui que a gente arrematou lá, que é do início, também já posso arrematar. E aí, a gente ajeita aqui, tá quase pronta a nossa base, quase. Agora, falta fazer a carreira de pontos baixíssimos. Aqui, você pode escolher duas formas. Como a gente fez o arremate aqui, então, você pode deixar essa parte pra cima ou essa parte pra cima. Você pode escolher a parte do avesso, esse é o direito, e esse aqui é o avesso. A única diferença entre esse e esse aqui é essa carreira de pontos baixos que a gente fez. Se você quiser deixar essa carreira de pontos baixos pra dentro do trabalho, tu vai começar a carreira de pontos baixíssimos desse lado aqui. Tanto faz, tá? Pode começar em qualquer canto aqui, porque a gente finalizou a peça, então ela tá zerada, tá? Então, você pode escolher fazer a carreira de pontos baixíssimos. Pode escolher começar daqui, do meio, tanto faz. Ó, tá? Então, eu não sei, na verdade, o que eu faço. É que tanto faz. Eu vou fazer uma experiência, vamos fazer daqui. Vou colocar esse lado aqui pra dentro da peça, tá? Eu vou começar no meio, porque eu vou usar o detalhezinho em couro, então, a gente pode esconder o acabamento com o couro, tá? Então, eu pego mais ou menos o meio aqui, vejo onde mais ou menos é o meio, e começo. Vou puxar daqui pra cá, ó. Faço uma correntinha. Opa! Fiz errado, já ia começar com ponto baixo, gente. Vamos lá. Puxa pra cá. Agora, eu venho já pra cá, ó, e já puxo pra cá. Vou fazendo um ponto baixíssimo, vou fazer um ponto baixíssimo pra cada pontinho de base que a gente fez no começo, pra cada pontinho de base que a gente fez nessa base,
tá? Nas correntinhas também, tá? Tu pode fazer um ponto baixíssimo nas correntinhas também. Então, vem fazendo um ponto baixíssimo, ó. Aqui é o último ponto, tá vendo que aqui é aquela correntinha. Então, você vem aqui, pega a correntinha e faz um ponto baixíssimo nela também, tá? Simples assim. Só vem fazendo um ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui a minha carreira, tá? De pontos baixíssimos. E eu volto pra gente fazer esse arremate aqui juntas. Pronto, ó. Tô chegando no final da minha carreira aqui, ó. Tá? Ajeito a minha base. Tá vendo que agora ela já ficou retinha, ó? Já ficou retinha. Não sobe mais. Então, fiz a carreira de pontos baixíssimos. Aqui existem também duas formas de trabalhar. Tô no meu último ponto, que tá sem ponto baixíssimo. Existem duas formas, tá? Aqui eu venho, faço meu ponto baixíssimo, corto e arremato. Aí, você pode trabalhar tanto desse lado da peça, como desse lado da peça, tá? Ou existe a outra, porque daí você vai arrematar e você vai zerar a peça novamente. Então, você vai poder começar em qualquer lado, de qualquer jeito. Fazer aquele arremate, o mesmo arremate que a gente fez aqui, tá? Então, pode fazer esse tipo de arremate, que aí você imita aqui o ponto baixíssimo, finaliza a peça, zerou a base. Aí, você pode começar em qualquer lado. Ou, você pode começar a partir daqui mesmo, que aí você vai fazer a seguinte forma, ó. Ficou o último ponto, você vem aqui, ó, e pega o fiozinho lá do início, que a gente deixou para arrematar, do início da carreira de pontos baixíssimos, e deixa aqui o fio do novelo. Pega esse fiozinho que a gente utilizou, passa por dentro, tá? E agora, a gente vem aqui, ó, e faz um ponto baixíssimo falso. Vem aqui, ó, no primeiro ponto, tá vendo que esse aqui é o primeiro, aqui não tem nada, ó, tá? Então, aqui é o primeiro ponto baixíssimo, a gente vem, puxa esse fio pra lá, vem daqui de trás, ó, da onde tá saindo o fio, daqui de trás, coloca a tua agulha por ali, aqui, e nesse aqui também, ó, da onde tá saindo o fio, ó, no mesmo lugarzinho. Pega esse fiozinho e passa lá pra trás. Então, a gente finalizou aqui, ó, fez o acabamento invisível. E aí, esse fio do novelo já fica esperando. Então, a gente não precisa fazer um arremate e começar a carreira do zero. A gente já pode começar a subir as paredes daqui mesmo. Só que aí, essa parte aqui fica pra dentro e essa parte fica pra fora. Não tem problema. Aqui, você pode fazer um nozinho e já arrematar. Aqui, ó, a gente já pode vir aqui, ó, fazer um nozinho com esse fiozinho aqui. Tá? Só cuida pra não apertar muito. E já começa crochetado a partir daqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui, ó, você vai pegar assim, ó. Se você vai trabalhar desse mesmo lado que eu, você pode pegar essa, tá vendo que ficou aqui, ó? Ficou essas perninhas e essa aqui do ponto, da carreira do ponto baixíssimo, tá? Você pode pegar, ó, vem no próximo ponto, aqui o nosso fio tá aqui. Você vem aqui desse ponto da frente, tá? Esquece o nozinho. Vem aqui, ó, pega esse aqui e pega a outra laçadinha que a gente utilizou pra fazer o nozinho, tá? E puxa pra cá, estica e faz uma correntinha. Esse aqui vai ser sempre o primeiro ponto da carreira, tá bom? Aí, você vem aqui no próximo, ó, pega essa laçadinha e essa daqui, ó, essa e essa. Deixa eu mostrar com a agulha aqui, peraí. Ó, você vai pegar essa laçadinha e essa daqui, ó. Essas duas. Pra ficar mais firme o teu trabalho, tá? Aqui, dessa forma. Alonga o ponto, isso fugiu a palavra, né? Alonga o teu fio e finaliza o ponto baixo. Vem na próxima, ó, o caminhão de som, carro de som. Ihu! Pega aqui, ó. Faz um ponto baixo, vem aqui, você vai fazer isso por toda a volta, tá? Se você decidiu arrematar e ficou com a peça zerada, você pode fazer da mesma forma, ou se quiser trabalhar desse lado, você vai pegar a carreira as duas laçadinhas do ponto baixíssimo, tá? Fica mais fácil assim,
E aí, fica com esse detalhezinho aqui também, ó. Vai ficar com esse detalhezinho aqui, ó, se você for trabalhar nos pontos baixíssimos, tá? Mas aí, aqui também fica legal, ó. Fica essas duas aqui, tipo uma trancinha. Enfim, aí vai de gosto, tá bom? Se você quiser ter menos trabalho, também assim é mais fácil. Independente da forma que você vai fazer, o passo a passo não vai mudar. Você vai continuar igual, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo para cada pontinho de base. Lembrando, né, pessoal, se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários. Tem meu Instagram também, o pessoal me procura bastante lá para tirar dúvida, porque lá no Instagram a gente consegue mandar foto, consegue mandar vídeo. A pessoa tá com dificuldade, às vezes só explicando como tá a peça, eu não consigo ajudar. Mas se mandar uma foto ou um vídeo, eu consigo dizer, ó, não, eu acho que você fez muita atenção no ponto, eu acho que a tua agulha não tá certa pro teu fio. Enfim, eu consigo ajudar mais fácil lá pelo Instagram, tá? Então, o Instagram é Ateliê Thalita Shimizu. Me manda uma mensagem lá também, me segue lá também, tá? E aqui, se você quiser partir daqui mesmo, deixa nos comentários a sua dúvida, que na medida do possível eu vou te ajudar também, tá bom? Vou fazer aqui a minha carreira, tá? De pontos baixos, um ponto baixo para cada pontinho. Não esquece das correntinhas aqui, ó, também tem que ter, tá? E eu vou fazer todinho aqui e eu já volto pra gente continuar. Aqui, ó, terminei a minha carreira e aí ela fica toda troncha assim, né? Então, a gente vem com a mão aqui, ó, e dá uma ajeitadinha sempre nos cantos, dá uma dobradinha nos cantos, ajeita os teus pontos. Não pode ser um movimento brusco que vai estragar o teu ponto, mas tem que ser firme, tá? Tem que ser firme. Dá uma apertadinha, dá uma esticadinha, arruma os pontos, encaixa ele. Eu tô com fio residual, tinha uma emenda, amarrei aqui e ficou. Depois eu vou arrematar. Ó, sempre nas laterais dá uma esticadinha assim, ó. Tá? E é isso. Terminei a primeira carreira. Agora, a gente vai fazer o arremate aqui da seguinte forma. Tem essa primeira perninha, que é a do nosso ponto. Eu venho aqui, esse fio aqui eu já posso... Ah, não, tem que esconder ele. Depois eu escondo. Eu não gosto de deixar os arremates tudo por uma vez só. Eu gosto de fazer e arrematar, senão depois fica ruim pra fazer os arremates e fica muito arremate pra fazer. Então, eu venho aqui, ó, tem esse aqui que é o nosso primeiro ponto, nesse Vzinho aqui, ó, nesse Vzinho aqui, a gente vem com a agulha de dentro do trabalho, pega essa laçadinha e passa lá pra trás, dessa forma aqui, ó, tá? Dessa forma. Eu vou deixar essa laçadinha esperando... Tá? Tem que deixar ela mais justinha. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, aqui foi o último e aqui é o primeiro. A gente vai fazer ponto baixo centrado dessa vez, tá? Aqui na base a gente não fez ponto baixo centrado. No kit, no porta cotonete algodão e no porta objetos, a gente fez com crochê circular. No porta fraldas não foi, né? Então, vou mostrar pra vocês como que é o ponto baixo centrado. Você vai pegar esse Vzinho aqui, ó. Tá vendo que tem os Vzinhos aqui? Então, a gente sempre introduz a agulha bem no meinho dele, tá? Ó, desse lado aqui, ficou uma parte do ponto. Deixa eu pegar aqui, ó. Desse lado, uma parte do ponto. Desse lado, outra parte do ponto. E aqui, a partezinha de cima. Então, sempre tem que ficar assim a tua agulha. Nesse primeiro ponto aqui, ó, ele é um pouquinho diferente, porque é o primeiro ponto da carreira, que é o início da carreira, né? Então, você vai pegar, ó, tá vendo o Vzinho aqui, ó? Você vai colocar bem aqui no meio, ó, bem aqui no meio. Aqui vai ficar assim, ó, uma pontinha para um lado, outra pontinha para o outro e a partezinha de cima. Só que você não vai colocar agora. Você vai passar a laçadinha lá pra trás, dessa forma aqui, ó. Tá? Tem que deixar ela mais juntinha. E aí, agora sim, você vai colocar a agulha no meio, ó. Esse é o primeiro ponto. Então, você coloca a agulha ali no meio, passa lá pra trás, confere, vê se ela tá bem no meinho. Coloca essa laçadinha na agulha também, dá uma puxadinha, deixa bem justinho, tá? E aí, agora, o fio do novelo, a gente pega, laça ele, passa lá pra frente. Ó,
com cuidado, dá uma alongada no teu ponto e faz uma correntinha. Esse aqui é o primeiro ponto da nossa carreira, esse aqui, ó. Vou fazer novamente um ponto baixo, lembrando que é ponto baixo centrado, então eu venho aqui no centro do ponto, dou uma alongada e finalizo dessa forma. Venho no próximo ponto, ponto baixo centrado, tá? Alongo e finalizo. Vou fazer isso por toda a volta, um pontinho para cada pontinho de base. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, terminei essa carreira também. Vou arrumar meus pontos aqui, ó, vou ajeitar aqui, tá? Deixa eu cortar esse excesso. Aqui também, que é do meu arremate que eu fiz lá, né? Vou arrumar aqui a minha carreira. Seguinte, ó, a tua carreira, depois que ela arruma ela, a bandeja, ela tem que ficar retinha, tá? Se você ajeitou os seus pontos aqui, ó, tá vendo que a minha parou? Ela tava toda troncha, né? Mas eu vim aqui, ajeitei ela, arrumei, ela ficou no lugarzinho. Então, a tensão do ponto tá certa. Se você fez a sua carreira, ajeitou ela, arrumou aqui, passou o dedinho, deu uma esticadinha, não muito forte, né? E ainda assim ela continua torta, é porque os teus pontos estão apertados, tá muito justo, tá? Porque o elastano, o que que acontece? A gente faz o ponto esticando o fio, quando a gente solta, ele volta pro lugar, tá? Então, quando você vai fazer o ponto, por exemplo, só vou dar um exemplo aqui, ó. Aí, você vem aqui, ó, você esticou, atenção, quando a gente fala atenção no ponto, é isso aqui, ó. A firmeza que você dá nessa mão aqui, ó. Essa mão aqui, ela vai, praticamente, ela vai controlar todo o teu trabalho. Então, se quando você puxou, você fez o ponto aqui, ó, você segurou muito forte com essa mão aqui, ó, você esticou só o fio, tá vendo, ó? Você só estica, mas alongar é diferente. Alongar é quando você solta, deixa só um suporte aqui, ó, e puxa, tá vendo que o fio andou? Então, isso é alongar. Então, se o teu trabalho tá repuxando, é porque na hora de fazer, você segurou o fio. Em vez, você segurou e achou que alongou, mas você só puxou ele, ó, só puxou. Tá vendo que ele volta pro lugar, ó? Ele puxa e ele volta. É um elástico, puxa e volta. Agora, quando a gente alonga o fio de verdade, ele vem, mas ele não volta. Ó, tá vendo? Então, se quando você fez a sua carreira, você só esticou o ponto, o fio, ele vai ficar repuxado. Se você fez a tensão certa na sua mão, você vai ajeitar os pontos aqui, ó, e ela vai ficar no lugar, o cestinho vai ficar no lugar, tá bom? Então, é isso. Agora, eu só vou explicar pra vocês. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos vir aqui nesse primeiro Vzinho, esse aqui é o nosso primeiro ponto, ó. Então, a gente vai vir nesse primeiro Vzinho e vai fazer a mesma coisa. Vai pegar o fiozinho, deixa ele bem curtinho, passa lá pra trás, dessa forma. Vem no primeiro ponto aqui, no centro dele, passa a tua agulha e passa essa laçadinha. Ops, ops, deixei muito curta. Passa a tua laçadinha aqui. Deixa eu puxar aqui. Vem pra cá, deixei ela muito curta. Passa pra cá, aqui. Então, você vem aqui no primeiro ponto, bota a tua agulha e engancha o teu fiozinho ali, tá? Agora, você vem e faz o mesmo processo da carreira anterior. Seguinte, eu vou trabalhar aqui um pouquinho diferente do que eu fiz no porta-cotonete e porta-objetos, porque eu quero esse porta-fraldas um pouquinho mais alto que os outros dois itens, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer uma sequência de 4 carreiras marrom, tá? Então, você vai repetir aqui, tem 2, você vai fazer mais 2 marrom, é o mesmo processo, tá? Vai fazer essa daqui, tananã, quando chega aqui, você vai fazer mais uma. Se você quiser jogar as cores, você pode jogar, tipo, não precisa fazer exatamente igual a minha, tá? Você pode fazer duas marrom, sei lá, 5 branca e 3 rosa, você vai jogar as cores como você quiser, não vai mudar em nada, tá bom?
Mas se você mandou a foto do kit e ela gostou naquela sequência, então eu vou fazer 4 carreiras marrom, tá? Se caso o teu fio for mais fino que o meu e 4 carreiras não chegar, é pra chegar na média de 5 centímetros, tá? Eu vou fazer aqui mais 2 carreiras, essa e mais 2 na cor marrom, e vou passar a medida pra vocês verem se com o fio de vocês deu certo ou se precisa menos carreiras ou mais carreiras, tá? Vou fazer as 4 carreiras, aliás, as 2, né? Porque já tem 2, são 4 no total. Mais 2 marrom e eu volto pra gente conferir a medida, tá bom? Pessoal, eu resolvi gravar um pedaço aqui na aula de como que eu faço os arremates, por exemplo, agora eu peguei um pedaço desse fio marrom aqui, ó, que ele tava todo esfiapado. Aí eu peguei e tirei o que tava estragado, cortei, né? Cortei. E aí agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Se caso você também tá trabalhando com fio residual, tem dificuldade pra fazer os arremates. Então, eu venho aqui, ó, eu tava fazendo o ponto baixo, tá? Eu tava vindo aqui com o ponto baixo normal. Então, eu venho aqui, ó, puxo pra fazer o ponto baixo. Alongo o meu fio, só que em vez de eu pegar esse aqui, que tava com problema, eu venho e emendo o novo, tá? Deixo um pedacinho pra arrematar e concluo o ponto com esse aqui novo, com esse pedacinho novo, tá? E continuo trabalhando normalmente com o fio bom, tá? Aqui, esses dois, eu faço uma laçadinha, um nozinho, tá? Só não aperta muito, senão o teu ponto vai ficar apertado. E aí, depois eu arremato, um pra cada lado, ó, dessa forma. Aí, eu venho e já coloco esse fiozinho aqui pra arrematar junto, ó. Coloco ele junto aqui, tá? E continuo trabalhando com o fio bom. Aqui, ó, quando chegar aqui, nessa parte aqui, eu arremato ele pra cima, tá? Vou continuar as minhas carreiras aqui, eu só vim aqui mostrar pra vocês que eu achei importante tá mostrando como que eu faço quando tem falha no fio, tá bom? Pronto, ó, terminei então as outras 2 carreiras que faltavam, ficou assim o meu trabalho, ó. Aqui você pode estar medindo, tá? Ficou com 4,5 centímetros, mais ou menos, quase 5 centímetros de altura com essas 4 carreiras, tá? Eu quero chegar no total de uns 13, 14 centímetros de altura, então, você pode jogar as cores como você quiser, ou pode fazer igual a minha. Eu vou trocar de cor agora, eu vou pegar o off-white e vou mostrar pra você como é que faz a troca de cor. Vou vir aqui, ó, nessa laçadinha, igual como a gente estivesse encerrando uma carreira, tá? Como se a gente estivesse encerrando a carreira, venho aqui no primeiro ponto, pego, coloco o meu fio, a minha agulha, laço a minha laçadinha, né? Só que agora, em vez de eu fazer com o fio marrom, eu deixo ele pro ladinho e pego o fio da outra cor, tá? Pego o fio que vem do novelo, passo pra frente e faço uma laçadinha. Esse aqui é o meu primeiro ponto da minha carreira, tá? Então, aqui eu já posso cortar esse fio, aqui eu vou arrematar pra cá e esse eu vou arrematar pra cá, tá? Eu vou trabalhar 3 carreiras na cor off-white, então, você vai fazer o mesmo processo que você fez aqui, você vai fazer nas 3 carreiras. Então, para eu não precisar gravar e ficar muito longo o vídeo, eu vou fazer 3 carreiras no off-white e 4 carreiras na cor rosa, tá? A troca de cor vai ser igual, é tudo igual, tá bom? Vou passar as medidas para vocês, depois quando eu terminar de fazer as carreirinhas, as 3 de off-white e as 4 rosa, eu volto aqui pra gente continuar e eu vou passar as medidas certinho para vocês, tá bom? Vou fazer os meus e já volto. Pronto, ó, terminei aqui as minhas carreiras, eu fiquei, então, aqui, ó, com 4 carreiras marrom, 1, 2, 3, 4 marrom, 3 off-white e 4 na cor rosinha, tá? Eu cheguei aqui, ó, deixa eu medir pra vocês, eu achei que ficou uma altura boa, então eu parei de colocar, tá? Aqui. Ficou com 11 centímetros e meio, mais ou menos, tá? 11 centímetros e meio.
Eu achei que ficou uma altura boa. Não quis fazer muito mais alto, tá bom? E aí, se você quiser fazer mais alto que isso, aí você continua aí fazendo o jogo de troca de cores, tá? Aí você faz aí o quanto você quiser, tá bom? Porque o processo vai ser o mesmo, tá? Agora aqui, ó, como a gente vai usar o detalhezinho em couro, então eu não preciso me preocupar em fazer um arremate invisível aqui, porque a gente vai colocar o couro bem nessa direção aqui, ó. A gente vai esconder esse arremate aqui, ó, tá? Então, eu não vou fazer o arremate invisível. Caso você não for usar o detalhe em couro, você vai fazer o mesmo arremate que a gente fez aqui na base, que é cortar esse pedaço aqui, fazer um ponto falso, a partezinha de cima desse ponto, né? Passando o fio pra cá, depois passando o fio e arrematando. Aí, você vai zerar a sua peça e vai começar a fazer a carreira de pontos baixíssimos, tá bom? Se você vai usar o couro, você pode fazer dessa forma. A gente vem aqui, ó, como se a gente fosse finalizar essa carreira, então a gente vem e encurta essa laçadinha, bota ela pra trás, dá uma diminuída, e a gente vai, agora, em vez de pegar no ponto baixo centrado aqui, ó, a gente vai pegar bem nessa laçadinha que a gente passou lá pra trás, ó, tá? E vai enganchar o nosso fiozinho aqui. Porque a ideia é imitar essa partezinha daqui. Ela não fica perfeita, tá? Mas, como a gente vai esconder, então não tem problema. Então, eu venho aqui agora, pego o meu fio do novelo e passo ele lá pra frente. Ó, tá vendo como não fica bem perfeitinho a nossa imitação? Fica uma imitação, não tão perfeitinha como o arremate, tá? Mas não tem problema, porque a gente vai esconder isso aqui depois, tá bom? Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Essa carreira de ponto baixíssimo, ela é tão importante quanto as outras, na questão da tensão do fio, a distância que você vai deixar entre um ponto e outro. Então, o ponto baixíssimo, você vem aqui agora, ó, nessas duas laçadinhas que a gente deixou, que forma aqui em cima, ó, não mais no centro, no ponto baixo centrado, tá? Nessas duas laçadinhas aqui, ó, a gente vai vir, pega o fio do novelo, puxa e tira todo de uma vez agora, ó, tá? Dessa forma aqui. Alonga o teu ponto, vem no próximo, puxa e tira. Alonga o teu ponto, vem no próximo e tira, tá? Então, essa distância aqui, ó, você tem que procurar sempre deixar a mesma distância, que isso vai dar harmonia para tua peça e também, se você deixar muito apertado, a porta-fraldas vai diminuir, encolher aqui. Se você deixar muito solto, ele vai ficar assim, tá? Então, você procura aí a tensão certa do seu fio, tá? É assim mesmo, com fio de malha, é assim mesmo, não tem outra forma de trabalhar. Você vai fazer, se você vê que ficou muito frouxo, desmancha, faz de novo, tá? E assim por diante. Eu vou fazer essa carreira toda em ponto baixíssimo, até chegar aqui no último, ó. Quando chegar aqui no último, eu volto pra gente finalizar. Pronto, ó. Tô chegando aqui no final da minha carreira de pontos baixíssimos, falta o último ponto baixíssimo, então eu venho aqui nele, faço ele, tá? E aí, agora, eu vou cortar o fio que vem do novelo. Opa, vou cortar o fio que vem do novelo. Opa, desculpa. E agora, a gente vai puxar esse fio todo pra fora. E a gente vai fazer um ponto baixíssimo falso, aqui, ó. Então, eu venho com a agulha de tapeceiro. Vou passar o fio na agulha. Aqui, opa. Vou vir aqui, ó, no primeiro, aliás, né? No primeiro ponto baixíssimo. Vou vir aqui, vou passar por trás dele, nessas duas perninhas aqui. Vou passar o meu fio pra cá. E eu já imitei a primeira perninha. Agora, eu venho aqui, ó, dentro do ponto da onde tá saindo o fio, passo lá pra trás, ó. Passo dentro desse, ó. Tá? E imito, então, o último ponto baixíssimo aqui. Faço um ponto baixíssimo falso, tá bom?
E agora aqui eu vou arrematar. Arrematar, você já sabe fazer o arremate, tá? Não vou gravar aqui o arremate, mas você já sabe fazer, vai dar um nozinho, vai esconder os fios por alguns pontos. E aí, agora eu volto daqui a pouquinho pra gente fazer a parte do couro juntas. Pronto, ó, terminei o meu arremate, tá? Ficou assim. Agora, a gente vai fazer a partezinha do couro. Aqui, ó, eu gosto sempre de deixar a partezinha do couro bem no lado que fica as emendas das nossas carreiras. Por quê? Porque se a gente fizer o oposto, por exemplo, se você quiser escolher o lado de fora mais retinho, mais bonitinho, você acaba deixando essa parte da emenda muito à mostra, tá? Então, vamos supor, vai ficar assim, ó, de frente para cliente, o detalhezinho. Então, cada vez que ela for utilizar o porta-fraldas, ela vai ver essa marquinha aqui, tá? Então, eu sempre gosto de utilizar assim, até porque aqui na frente é imperceptível o início das carreiras, tá? Então, eu gosto de deixar assim, porque aí fica bonito aqui na frente e fica bonito aqui nas costas do nosso porta-fraldas, tá? Dito isso, agora a gente vai fazer a parte do couro. Aqui, ó, você pode medir aonde você vai, antes de cortar, aonde você vai querer o couro, tá? Por exemplo, lá nos outros itens do kit, eu sempre coloquei no início da primeira carreira rosa, da cor rosa. Aí, aqui atrás, você tem que deixar um pedaço pra colar, não pode deixar muito curtinho aqui, que nem nos outros a gente cortou 8 centímetros, né? Aí, se eu colocar só 8 centímetros aqui, ó, a partir daqui, vai ficar muito curto aqui, ó, aqui atrás, então é fácil de escapar. Então, a gente vem aqui, mede a altura que você vai querer o detalhezinho em couro e coloca um pouquinho mais pra baixo. Por exemplo, aqui, ó, tá? Na terceira carreira, vamos dizer assim, ó, 1, 2, 3. Aqui, ó, tá? Você vê mais ou menos onde você quer que ela fique, não deixa muito curta, mas também não precisa deixar tão longa. Pega uma média aí, ó, aqui eu acho que vai dar uns 10 centímetros, deixa eu ver aqui mais ou menos. Uns 10 centímetros de couro. Ó, exatamente, tá? Então, tu pode cortar aí uns 10 centímetros ou média aí bem certinho onde que você vai precisar colocar pra ficar numa parte, num pedaço seguro, né? Pra não escapar do outro lado do couro, se ficar muito curto, tá? E aí, você corta. Vou cortar aqui, ó, eu utilizo um estilete, mas você pode usar uma tesoura também, tá? Vou cortar aqui esse pedacinho e já volto. Pronto, ó, cortado. Cortei 10 centímetros, tá? Tô usando essa partezinha aqui do couro, porque eu achei que ficou muito escuro esse lado aqui, tá? Então, eu virei aqui, ó, e tô usando, vai dar um charminho de couro no nosso kit, ó. Fica parecendo couro mesmo, tá? Agora, aqui a gente vai passar a cola. Aqui a quantidade, você não precisa colocar exageradamente muita cola, mas também não coloca pouco, tá? Seja equilibrado, equilibrada, tá bom? Se você colocar pouca cola, pode ser que não cole, mas se você colocar muita, vai melecar todo o teu trabalho, tá? Então, você cola aí, ó. Passa uma quantidade de cola. Como eu sempre falo aqui, eu gosto da cola Pega Mil por 2 motivos. Porque ela não é cola instantânea e porque ela não é cola instantânea. É porque assim, ó, quando você trabalha com cola instantânea, por exemplo, não daria tempo de eu fechar minha cola, de eu ajeitar assim, ó, achar o meio, cuidado aqui pra você deixar bem no meio certinho. E se for cola instantânea, você, depois que botou na peça, já era, você não consegue mais mexer. Então, essa Pega Mil, ela demora um pouquinho mais pra colar, tá? Você tem que passar um tempinho aí colando, só que, segurando, né? Só que também, em compensação, se você precisar mexer aqui e manusear ela é muito mais prática, tá? Muito mais fácil de lidar. Então, eu gosto muito por esses 2 motivos, tá? Então, eu vou segurar aqui, ó, olhei bem certinho, vou segurar aqui e eu já volto pra gente continuar. Esqueci de falar, né, pessoal? Cuida bem pra medir e colocar o corinho bem no meio da peça, tá? É porque eu já tô com prática e passou batido aqui em explicar pra vocês. Mas o certo é você tá medindo a peça, dividindo ela, tá? Esse couro aqui tem 3 centímetros de largura.
Então, olha só, eu posicionei aqui, ó, a fita métrica no meio. Então, eu calculei só no olho, mas você pode usar a fita métrica. Então, você olha aqui a quantidade de pontos ou de centímetros para cá e para cá. Por exemplo, aqui ficou uma quantidade de 9,5 e aqui 9,5, tá? Ficou bem certinho. É porque eu já tô acostumada, fico já no olhômetro. Mas você, se você não tem prática ainda, então mede antes a tua peça, faz o cálculo na questão de centímetros ou de pontos, tá? Mas é melhor de centímetros. Então, você, antes de colar, meça a sua peça, tá? E veja bem certinho aonde é o meio. Use alfinete, antes de colar, você pode estar usando alfinete para marcar a posição. Então, você coloca o couro. Ah, eu não quero colar agora, quer ver, ó? Deixa eu achar aqui o meu alfinete. Aqui, achei. Aqui, ó, por exemplo, você, antes de colar, você pode botar o alfinete. Ah, o couro vai ficar, tô segurando o couro aqui, vamos supor. Vai ficar aqui, tá? E, esse alfinete tá torto. E aqui, por exemplo, medir a posição que vai ficar o meu couro, tá? Então, eu tiro o couro daqui. Oxi, esse alfinete não quer pegar. Então, gasto já. Meço certinho onde vai ficar o meu couro, daí eu venho, então, com a fita métrica. Ah, ficou certinho, ó. Pra cá a mesma quantidade, pra cá a mesma quantidade, tá? E daí depois você deixa o alfinete aqui, aí sim, você passa a cola no couro, coloca, tá? Me perdoem por não ter avisado isso antes. Pronto, dito isso, colei aqui o corinho, segurei bem, pra ficar bem firme. Quanto mais tempo você segurar, mais tempo a cola vai aderir com mais facilidade, tá? Eu tô utilizando esse acrílico aqui em formato de balão. Então, você pode ou deixar só assim, ó. Ou, como nos outros kits, por exemplo, eu usei biscuit, ó. Usei biscuitzinho, tenho esse da borboletinha. Tenho do tema safari, esse aqui é um urso, não é um safari, né? Tenho esse aqui, ó, tá? Então, você pode estar usando a criatividade para colocar ali o que você quiser, ó. Tem de acrílico assim também, ó. Tem pessoas que, por exemplo, a criança tu pode botar a primeira letra do nome da criança aqui, tá bom? Então, pode deixar a criatividade aí solta para você colocar o que você achar melhor, tá? Aqui existe uma película, vem uma película para tirar, a gente tira essa película antes de colar. Eu não sei se dá para tirar depois de colar. Para prevenir, eu tiro antes, tá? Porque eu não sei se conforme o calor da cola, essa película vai grudar. Eu não quis correr o risco. Se você sabe aí, se dá para colar antes, se dá para passar a cola, colar e depois tirar a película, me avisa aí nos comentários, tá? Mas eu não quis arriscar, então eu tiro essa película antes de passar a cola e colar. E aí, aqui também não tem segredo, tá? A gente vai passar a cola, só cuida pra não lambuzar muito, né? Ainda mais esse aqui, ele é bem... Ele tem umas partezinhas vazada, e aí tem que cuidar pra não manchar. Também não dá pra passar pouquinho que... Bora. Aqui eu vou centralizar mais ou menos onde eu quero. Mais ou menos o meio. Aqui a mesma quantidade para um lado, mesma quantidade para o outro. E vou colar. Vou colar aqui, pessoal, e já volto. Pronto, ó. Concluí, então, a nossa peça, o nosso porta-fraldas desse kit lindo, maravilhoso, gente, ó. Então, ficou a partezinha das emendas escondidas. Ele ficou muito lindo, esse porta-fralda, gente, eu tô apaixonada. Essa cor é maravilhosa, é um rosa chá, tá? E eu não tenho como passar a numeração, cor, não tenho, gente. Eu vou no aviamento, olho a cor, me apaixono por ela e aí eu faço, então, um kit com ela, tá? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Se ficou alguma dúvida, gente, deixem nos comentários pra mim. Tem meu Instagram também, você pode estar mandando vídeo lá pra mim, tá? Foto, qualquer coisa, pode estar me procurando lá, Ateliê Thalita Shimizu, lá no Instagram.
tá bom? E é isso aí, se inscreve no canal, deixa um recadinho pra mim, compartilha esse vídeo com outras pessoas e até mais. Tchau, tchau! Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo!